Oi, meu nome é Mesec Felipe de Souza, eu sou docente do curso de Matemática e Licenciatura da UniFALNG. Meu orientador é o professor Fabrício Avelar, meu co-orientador é o professor Luiz Bebe e o nosso trabalho é Momento Zero na estimação dos parâmetros da distribuição generalizada de valores extremos. A nossa apresentação será dividida em introdução, metodologia, resultados e discussão e as referências que utilizamos no trabalho. Primeira seção: Introdução. Os eventos extremos são estudados pela teoria de valores extremos. Mas o que seria um evento extremo? É um evento com grande desvio em relação à média, ou seja, um evento incomum. Alguns exemplos são grandes quantidades de chuva em uma determinada região, como também uma queda brusca na bolsa de valores. Algumas consequências de um evento extremo, no caso, a chuva em excesso, são alagamentos de plantação, como ocorreu em Mato Grosso do Sul, ou rompimento de barragens, como ocorreu em Pernambuco. Uma distribuição oriunda da teoria de valores extremos é a distribuição generalizada de valores extremos, proposta por Jensen em 1955. O nome generalizada de valores extremos advém da propriedade de unificar três outras distribuições, que são a Gumbel, a Weibull e a Frechet. A distribuição generalizada de valores extremos modela tanto eventos extremos de máximo como eventos extremos de mínimo. Na expressão 1, temos a função densidade de probabilidade da distribuição generalizada de valores extremos, em que μ é o parâmetro posição, sigma é o parâmetro escala e que ψ é o parâmetro forma. Quando que ψ é negativo, a função densidade de probabilidade está definida de menos infinito até μ menos sigma sobre que E quando que ψ é positivo, ela está definida de μ menos sigma sobre que até infinito. Na figura 2, temos alguns gráficos da distribuição generalizada de valores extremos, ou GAP. Observamos que, quando o valor do parâmetro forma é positivo, notamos que a cauda superior é mais pesada que a cauda inferior, como é apresentado no gráfico vermelho. E quando o parâmetro forma é negativo, a cauda inferior é mais pesada que a cauda superior, como é apresentado no gráfico verde. Integrando a função densidade de probabilidade, obtemos a função acumulada da distribuição GAP, que é dada pela expressão 2. E, fazendo a função inversa da função acumulada, encontramos a função quantile, dada pela expressão 3. Para se modelar um evento com a distribuição GAP, é necessário conhecer os valores de seus parâmetros. Para isso, utilizamos métodos de estimação. O método de estimação mais comumente utilizado é o da máxima verossemelhança, que consiste em maximizar a função de verossemelhança. A função de verossemelhança é dada pelo produtório de 1 até n da função densidade de probabilidade da distribuição a ser estimada. No caso da distribuição GAV, a função de verossemelhança é dada pela equação 4. Para maximizar a função de verossemelhança, efetua-se a derivada parcial em relação a cada parâmetro da função de densidade de probabilidade e se iguala a zero em um sistema. A solução do sistema maximiza a função de verossemelhança. Contudo, para derivar a função de verossemelhança, devemos derivar um produtório, que é mais trabalhoso por envolver produtos de função. Por isso, utiliza-se a função de suporte da função de verossemelhança. A função suporte é o logaritmo natural aplicado à função de verossemelhança.
No caso da distribuição generalizada de valores extremos, a função suporte é a fórmula 5, que envolve somatório, logo é mais fácil de derivar em relação a cada parâmetro. Não se altera o máximo da função de verossemelhança ao se aplicar o logaritmo, porque a função logaritmo é estritamente crescente, então não se altera os zeros da derivada da função de verossemelhança. O sistema 6 é obtido ao igualar as derivadas parciais da função suporte a zero, em que wi chapéu é igual a 1 mais xi chapéu vezes xi menos mi chapéu sobre sigma chapéu. Lembramos que, para maximizar a função de verossemelhança, igualamos as derivadas parciais a zero. Ao resolver o sistema 6, encontramos os estimadores de máxima verossemelhança para a distribuição GAV. Contudo, os estimadores de máxima verossemelhança apresentam perda de regularidade quando o parâmetro forma está entre -1 e -meio. E não existem estimadores quando o parâmetro forma é menor que -1. Assim, necessitamos de outro método para evitar as perdas de regularidade. Uma proposta é o método dos momentos L, que advém do métodos ponderados por probabilidade, ou MPP. O método do MPP consiste em igualar os momentos ponderados populacionais com os momentos ponderados amostrais. Os momentos ponderados por probabilidade populacionais são gerados pela expressão 7, em que P, R e S são valores reais. Fixando R igual a 0 e P igual a 1, determinamos os alfas S, que são os momentos ponderados por probabilidade específicos. Então, no que consiste o método dos momentos L? O método dos momentos L se dá em utilizar de combinações lineares de αS, denominadas lambda-i, como momentos L populacionais, e igualar aos respectivos 10º momentos L amostrais. Apresentamos, abaixo do texto, a definição formal dos lambda-i, evidenciando os respectivos coeficientes dos alfas-s. Para determinar o 10º momento L amostral, tomamos uma amostra de tamanho n, ordenamos essa amostra de forma crescente e efetuamos os respectivos cálculos apresentados pela expressão 9. E o resultado será o 10º momento L amostral, denominado Li. De forma semelhante aos momentos ponderados por probabilidade, igualamos os momentos L amostrais aos respectivos momentos L populacionais em um sistema. Contudo, os momentos L populacionais não descrevem a distribuição de forma precisa. Portanto, Hoskin definiu os quocientes de momentos L e demonstrou que estes descrevem a distribuição, ou seja, descrevem a variabilidade, a assimetria, a curtose, entre outras características. Os quocientes de momentos L, denominados τr, são definidos pelo quociente de λr por λ2, em que r é um número natural maior ou igual a 3. Sabemos que λ1 é o descritor da média e λ2 é um descritor da variabilidade dos dados. Efetuando os cálculos necessários e igualando os momentos L populacionais aos amostrais, obtemos o sistema 10, em que P3 corresponde ao quociente entre o momento L amostral L3 com o L2, e que a letra γ maiúscula corresponde à função γ. Segunda seção, metodologia. No software R,
efetuamos 3.000 simulações de dados que seguem a distribuição GAV, variando os valores dos parâmetros e do tamanho amostral, de acordo com os conjuntos que são apresentados. A escolha de um estimador é feita comumente tendo em vista sua acurácia, consistência, tendenciosidade, eficácia e suficiência. Tanto a variância quanto o viés estão relacionados a propriedades importantes de um estimador. Assim, utilizamos o erro quadrático médio e o viés médio relativo para avaliar a acurácia e a precisão do estimador, pois o erro quadrático médio, ou EQM, pode ser interpretado como a soma da variância com o quadrado do viés. O EQM, definido em 11, efetua a diferença entre θ e chapéu e θ, em que θ e chapéu é o valor da estimativa para a respectiva amostra e o θ é o valor real do parâmetro daquela população. Eleva o resultado da diferença ao quadrado e divide pelo valor n, que no caso é o número de simulações. Já o VMR, definido em 12, toma o módulo da diferença de θ e chapéu com θ, dividido por θ, e multiplica por 100 para obter um valor em porcentagem e divide este resultado por n. Terceira seção. Resultados e discussão. Os resultados que encontramos para o EQM. Na figura 3, temos o comportamento do EQM dos dois estimadores para o parâmetro escala da distribuição generalizada de valores extremos no cenário em que μ é igual a 19, sigma é igual a 0,9 e que psi é igual a menos 0,46. Nota-se que, para o tamanho amostral menor que 60, o EQM do estimador de máxima verossimilhança é maior que o EQM do estimador de momento L. A diferença entre os valores de EQM é visível até próximo do tamanho amostral 60. A partir do tamanho amostral 60, não se nota a diferença entre os valores de EQM dos estimadores. E, à medida que o tamanho amostral aumenta, o EQM de ambos os estimadores diminui. Este comportamento é apresentado para todos os cenários testados, a menos de mudanças de valores e escala. Os resultados que encontramos para o VMR. Na figura 4, temos o comportamento do VMR dos dois estimadores para o parâmetro escala para a distribuição GAV no cenário em que μ é igual a 19, sigma é igual a 0,9 e que psi é igual a menos 0,46. Notamos a ocorrência de um comportamento semelhante do VMR em comparação com o EQM. Ou seja, para o tamanho amostral inferior a 60, o VMR do método da máxima verossimilhança é maior que o VMR do método dos momentos zero. Ainda há que a diferença entre os VMR não é visível para tamanhos amostrais superiores a 60. E à medida que aumentamos o tamanho amostral, o VMR de ambos os estimadores diminui. O comportamento descrito foi apresentado para todos os cenários simulados, a menos de uma mudança de valores e escala. Discussão a respeito dos resultados. Estes resultados a respeito do método dos momentos zero também foram encontrados no trabalho de Delicado e Gore. Isto é, para tamanhos amostrais relativamente pequenos, é melhor utilizar o método dos momentos zero. Ainda, no trabalho citado, recomenda-se o método dos momentos L pela fácil implementação computacional. Ou melhor dizendo, para o computador é mais fácil solucionar o sistema dos estimadores de momento L que o sistema dos estimadores de máxima verossimilhança. Quarta seção.
Referências. No trabalho de Bejo, buscamos informações sobre a função de densidade de probabilidade da Gauss. No trabalho de Brito e Veiga, encontramos informações sobre os eventos extremos e a teoria de valores extremos. Na pesquisa de Delicado e Goria, adquirimos suporte para os nossos resultados. No trabalho de Greenwood, buscamos a definição dos alfa-S por meio dos métodos ponderados por probabilidade. No artigo de Hoskin, encontramos a definição dos momentos L e dos quocientes de momentos L. O trabalho de Jenkson é a apresentação da distribuição generalizada de valores extremos. Utilizamos o software R para as simulações, cálculos, análise de dados e a construção dos gráficos. E no trabalho de Smith, adquirimos suporte para averiguar as condições em que o método da máxima verossimilhança perde propriedades importantes. Agradecemos a CNPq por financiar essa pesquisa e obrigado a todos pela atenção.